A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, amigo e irmão. Eu sou Johnny Schamberg. Estou saudando você porque está no ar o Jornal da Central TV Brasil. A partir de agora, notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Convido você a acompanhar com muita atenção o que passo a te apresentar. Gente, a ministra Rosa Weber pede a suspensão da emenda parlamentar do Orçamento da União. Antes de te informar por que a ministra pediu isso, você precisa saber o que a nossa Constituição diz sobre emendas parlamentares. De acordo com a nossa Constituição, a emenda parlamentar é um instrumento que o Congresso Nacional possui para participar da elaboração do orçamento anual, por meio de emendas aos parlamentares. Então, eles procuram apresentar e aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação dos recursos públicos. Os deputados e senadores têm esta atribuição por lei. Sendo assim, ninguém enxerga nada de irregular nisso. Mas agora, os senhores deputados, ao seu bel prazer, empenharam quase R$1 bilhão e ninguém sabe quais os deputados e senadores que serão beneficiados por esses recursos. O que sabemos, e posso te informar também, é que determinados deputados estarão encaminhando recursos a municípios e assim tendo gratidão de prefeitos em um processo eleitoral que se aproxima. Então, sabendo disso, a ministra Rosa Weber pediu a paralisação da votação do Orçamento da União. A ministra disse que falta transparência na destinação destas emendas. Diz ainda a ministra, em sua manifestação, que não há como saber a destinação desses recursos e também não sabe-se quais os deputados e senadores que participarão deste grupo do relator, porque o relator é o único a determinar a quem vai determinados recursos. Então, amigos, serão beneficiados aqueles privilegiados. Depois de te informar isso, você também precisa saber que os três poderes são independentes: legislativo, executivo e judiciário. Legislativo são aqueles que fazem as leis. São eles deputados e senadores. Deputados estaduais, também os vereadores dos municípios. Esses são os integrantes do Legislativo. Os executivos são aqueles que executam as leis. São eles o presidente da República para a nação, governador para os estados, prefeitos para as cidades. O judiciário tem como função primordial julgar a aplicação das leis, em casos concretos, e zelar pelo cumprimento delas, a fim de assegurar justiça e a realização dos direitos diversos. Então, fica aí o seu exercício de cidadania. O importante de tudo isso é que os poderes são independentes. Judiciário, na manutenção dos estados democráticos, ele é formado por 5 órgãos. Então anote aí: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes Militares e Tribunais e Juízes dos Estados e também do Distrito Federal e dos territórios. Para entender melhor, é mais ou menos assim: cada macaco no seu galho. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar.
Para melhorar o solo, uma opção eficaz é a vermicompostagem. O processo enriquece o solo de plantio com o humus produzido por minhocas. A minhoca recicla a matéria orgânica e produz um adubo rico em flora bacteriana. O solo, do qual a minhoca se alimenta, volta com mais cálcio, magnésio, fósforo e potássio em forma de humus. Além dessas vantagens, a vermicompostagem ainda garante mais entrada de água e ar, um controle da toxicidade e do pH do solo e a redução da lixiviação e dos efeitos da erosão. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A economia global em 2022 deve esfriar, segundo o economista e diretor-geral do IBMEC. Reginaldo Nogueira afirma: depois do crescimento previsto para 2021 devido ao retorno da economia em meio à melhoria da pandemia, há um fenômeno que se estabelece, de acordo com este especialista. Ele afirma: tem um choque negativo de oferta que pressiona salários e eleva preços. E também crescimento da demanda estimulada por políticas monetárias feitas no ano passado para impedir um colapso maior, explicou. A produção industrial do Paraná foi a terceira que mais cresceu no país, com avanço de 13,3% entre janeiro e setembro, isso na comparação com os primeiros 9 meses do ano passado. Dos 15 locais analisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apenas 10 aumentaram a produção industrial do acumulado de 2021, sendo que a indústria nacional, em geral, avançou 7,5% neste período. Apenas Santa Catarina e Minas Gerais tiveram também avanços. Um estudo que pode viabilizar a desobrigatoriedade do uso de máscara no Brasil deve ser finalizado nos próximos dias. Embora Rio de Janeiro e também o Distrito Federal já tenham liberado em ambiente aberto, a maioria dos estados e municípios mantém a recomendação do equipamento de proteção. A análise foi encomendada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Ministério da Saúde. O documento deve trazer diretrizes baseadas na cobertura vacinal, transmissibilidade da doença e também ocupação de leito no país. O Ministério da Cidadania promoveu um seminário no âmbito do Mercosul, onde apresentou as ações e as políticas sociais do governo brasileiro no combate à pandemia. Em meio a uma das maiores crises humanitárias de nossa história, o governo federal estendeu a rede de proteção social, diminuiu a extrema pobreza significativamente no Brasil e reduziu a desigualdade a patamares históricos, disse o ministro da Cidadania, João Roma, ao abrir seminário onde o fortalecimento das políticas sociais deve ser discutido. Também impactos e lições para um futuro. A Tribuna do Paraná e a Gazeta do Povo informam que a Prefeitura de Curitiba sofreu uma nova derrota no Judiciário e deve pagar horas extras para mais de 9.000 servidores, esses ligados ao magistério. As horas extras se referem a períodos de trabalho no sábado, de forma esporádica, entre 2011 e 2016. Trata-se do despacho de uma ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba. O Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, rejeitou o recurso da Prefeitura, mantendo a necessidade desse pagamento. Procurada pelos veículos de imprensa, a Prefeitura informou que não haverá novo recurso e que o impacto do erário será apurado em liquidação desta sentença.
O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Olá, está no ar o Jornal Acontece com as notícias do Sistema Fecomércio. A sustentabilidade tem pautado ações do projeto Sesc Saúde nos meses de setembro e outubro. Entre eles, o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias e a campanha do Dia do Consumo Consciente. O Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias é um evento realizado anualmente no terceiro fim de semana do mês de setembro. Em alusão à data, o Sesc Paraná promoveu 5 lives sobre o tema, entre os dias 13 e 16 de setembro. Uma delas foi sobre os desafios para a década do oceano da Unesco. Eu acho que o Sesc fez uma organização fantástica de reunir um time de peso ao longo dessa semana para falar sobre resíduos, sobre o problema do lixo, sobre o mar, sobre a zona costeira, nos trazendo esse olhar a partir dos resíduos, mas um olhar para o nosso litoral, né? No dia 18 de setembro, voluntários fizeram um mutirão para a limpeza da orla da praia de Guaratuba. A ação foi feita em parceria com o Instituto Guaju e a prefeitura local. O trabalho também foi realizado nas praias de Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá no dia 25 de setembro. E essa parceria com o Sesc é muito importante. Trabalhar a conscientização, trabalhar o desenvolvimento sustentável, a natureza tem que ser preservada. 20 quilômetros da costa paranaense foram beneficiados com a ação, que resultou em mais de 61 mil litros de resíduos coletados. Apoiaram a iniciativa a CEMEG, a Unespar Paranaguá, a UFPR Litoral, o LABEC e Labipalio da UFPR, a ONG Parceiros do Mar, a Associação Mar Brasil, o Programa Rebimar, a Ancoresp, a Amagem, a Paranaturismo e as prefeituras dos municípios envolvidos. O Sesc também realizou uma campanha em alusão ao Dia do Consumo Consciente, comemorado em 15 de outubro. Na data, 29 unidades do estado foram postos de coleta de lixo eletrônico, óleo vegetal e medicamentos vencidos. Além disso, a live Dia do Consumo Consciente, Água e Energia foi transmitida pelo canal do Sesc no YouTube. Mediada pela coordenadora da CEMEG, Cláudia Coupe, participaram do debate a superintendente da Coordenação de Sustentabilidade Empresarial e Governança Corporativa da Copel, Luísa Cristina Nastari, a gestora de Educação Socioambiental da Sanepar, Rosélis Augusta de Oliveira, o superintendente de Gestão Ambiental da Itaipu, Ariel Scheffer da Silva, e o engenheiro civil João Samek, do Instituto Água e Terra. O diretor regional do Sesc Paraná, Emerson Cestos, abriu o encontro virtual. E esta live é uma forma de debatermos 2 assuntos que são essenciais nos dias de hoje: o consumo consciente da água e da energia elétrica devido à crise hídrica que estamos passando. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A Secretaria Estadual da Fazenda libera os créditos do Nota Paraná para os consumidores que solicitaram o CPF na nota nas compras do mês de agosto. Vão ser repassados no total mais de 26 milhões de reais, sendo 23 milhões e 500 mil reais para consumidores com CPF identificado e 2 milhões e 400 mil reais para consumidores com o CNPJ informado. O valor é o maior desde março deste ano, quando foram liberados mais de 31 milhões de reais.
os barômetros econômicos globais, indicadores que permitem uma análise tempestiva do desenvolvimento econômico global, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV, recuaram novamente em novembro. Segundo a tendência de enfraquecimento iniciada no terceiro trimestre, o barômetro econômico global coincidente caiu 2,1 pontos em novembro para 106,6 pontos. O barômetro econômico global antecedente recuou 2,8 pontos para 96,6 pontos, menor nível desde julho de 2020 de 82,4 pontos. A NASA, Agência Espacial Norte-Americana, não vai enviar astronautas à Lua até pelo menos 2025, anunciou o chefe da agência, adiando em pelo menos um ano o cronograma estabelecido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O governo Trump havia estabelecido um objetivo agressivo de levar astronautas à Lua em 2024, uma iniciativa batizada de Artemis, etapa de uma meta ainda mais ambiciosa de levar o homem a Marte. O estado de São Paulo alcançou a parcela de 70% da população geral com a vacinação completa contra a Covid-19. De acordo com o levantamento, o estado paulista registrava 70,36% de pessoas completamente imunizadas com as 2 doses das vacinas Coronavac ou com a dose única da Janssen. O Conselho Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa aprovou em reunião extraordinária o retorno das atividades acadêmicas presenciais, inclusive as de extensão, a partir de 7 de fevereiro de 2022. O pró-reitor de graduação, Carlos Williams Jacques Moraes, apresentou a proposta elaborada de forma coletiva pela Comissão para Planejamento e Discussão dos Protocolos de Biossegurança, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, diretores de setor e seus órgãos colegiados. A campanha Novembro Azul é dedicada à conscientização para a saúde integral do homem. Ainda hoje, persiste o hábito masculino de procurar atendimento médico apenas diante de uma doença, o que pode ser prejudicial à saúde. Um estudo realizado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz apontou que entre os principais motivos para a baixa procura masculina pelos serviços de saúde estão a representação do cuidar como tarefa feminina, as questões relacionadas ao trabalho, a dificuldade de acesso aos serviços e a falta de unidades especificamente voltadas para a saúde do homem. À questão cultural, soma-se o medo do diagnóstico de uma doença, o que colocaria em xeque a crença de uma suposta invulnerabilidade, o foco no trabalho e o funcionamento dos serviços de saúde em horários que se chocam com o período de expediente também são fatores que afastam os homens dos consultórios. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A frase "o Brasil não é um país para amadores", na verdade, o que está acontecendo não é nem para profissionais. Estamos vivendo um absurdo, uma loucura, uma completa divisão de pessoas, de interesses. Vejam vocês, o Exército Brasileiro, de uma forma sábia e responsável, tomou uma decisão pelo 2º ano consecutivo de não realizar desfiles com presença de público para evitar aglomerações
e com isso impedir o avanço da Covid, especialmente essa última cepa, a Delta. Ao mesmo tempo, o comandante em chefe destas mesmas Forças Armadas, que é o presidente da República, estimula milhares de pessoas a se aglomerarem para fazer um protesto. E aí vem a segunda indagação. Qualquer protesto, qualquer greve, qualquer movimento, ele tem sempre dentro do seu foco um pedido de solução de um problema. Quais são os problemas maiores que nós estamos enfrentando no Brasil? Um desemprego acima de 14 milhões, uma pandemia, a gasolina beirando os R$7, o bujão de gás subindo acima de R$120, a alimentação caríssima, uma energia por força da seca subindo também. Era essa a pauta da aglomeração? Não. Era ataques ao STF e o pedido do voto impresso. Agora raciocine comigo. Se não tivesse STF e tivéssemos o voto impresso, todas essas desgraças que nós estamos vivendo não existiriam mais? O foco é um foco absolutamente maluco, completamente desfocado da realidade brasileira. Milhares de pessoas protestando por algo que não é o problema principal que nós estamos vivendo no Brasil. De forma definitiva, não é. Existem problemas com relações a mudanças que podem ocorrer em relação ao STF, essas coisas todas. O voto impresso, inclusive, já foi sepultado pela Câmara de Deputados. Portanto, é muito difícil entender toda esta parafernália que nós estamos vivendo. O abate de suínos subiu 7,6% e o de frangos 1,2% no terceiro trimestre desse 2021, conforme mostram os primeiros resultados da produção animal no período, na comparação ao mesmo trimestre de 2020. Já o abate de bovino caiu 11,1% na mesma comparação. Em relação ao segundo trimestre desse ano, foi registrada a queda de 2,4% no abate de bovinos, mas o de suínos avançou 5,1% e o de frango 0,6%. Os dados são das pesquisas trimestrais do abate de animais, do leite e também do couro e da produção de ovos de galinha, que englobaram períodos de junho a setembro de 2021 e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O governo está ampliando a oferta de internet nas escolas que formam a rede pública de ensino. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior entregou 10.229 computadores para colégios estaduais de 146 municípios do Paraná, além de mais de 2.000 equipamentos Wi-Fi que vão beneficiar os alunos de todas as instituições. Estas vinculadas à Secretaria de Estado da Educação e também do Esporte. O investimento é de R$ 65 milhões e os novos materiais vão servir de suporte para que estudantes e professores acessem os programas lançados recentemente para a gestão estadual e que dependem de acesso à internet, como EduTech, Robótica, Redação Paraná e Matemática Gamificada. O mercado de imóveis no litoral do Paraná ainda sente os efeitos da pandemia do coronavírus. A procura por locações aumentou nos últimos meses e a expectativa para o fim de ano é muito boa. Mas agora faltam imóveis, segundo os corretores que atuam naquela região. As vendas cresceram acima da média no ano passado, no pior período da pandemia, o que reduziu a oferta para aluguéis. A avaliação é que muitas pessoas passarão a procurar o litoral para fugir da cidade no período que mantém as atividades que estavam paradas. O Partido Comunista da China aprovou uma resolução sobre sua história e conquistas, disse a agência de notícias oficial daquele país. A medida é vista como uma forma de consolidar
ainda mais a autoridade do presidente Xi Jinping, secretário-geral do PCC desde o ano de 2012. O presidente da China, desde 2013, um ano antes dele buscar um terceiro mandato como líder do partido. Agora, sem precedentes na história do país, a resolução histórica foi apresentada no fechamento da 6ª reunião do Pleno do Comitê Central do Partido Comunista, um grupo que cerca 370 membros e que escolhe seus novos líderes a cada 5 anos e que se reuniu a portas fechadas em Pequim. A Câmara dos Deputados aprovou a PL 528/2021, que busca criar um mercado brasileiro de redução de emissões, ou seja, um mercado de carbono. Com isso, o projeto pode ser votado em plenária já nos próximos dias. Apesar de ainda precisar ser votado no Senado, então sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, para entrar em vigor. A aprovação seria um passo importante para incentivar mais empresas a aderir ao mercado de carbono. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, alô, Zé Domingos. Alô, Biro. Alô, um abraço a todos. Recordar é viver. Eu falava com o Serginho Cabeção, que conversou conosco na Rádio Cidade M670, no Gama nos Esporte. Festa bonita, 30 anos do primeiro título do Paraná Clube, Zé? Exatamente. Festa bonita neste domingo. Ex-jogadores tricolores, ídolos da torcida do Paraná Clube, reunidos para comemorar aquela conquista histórica de 1991. Foi um campeonato disputado em pontos corridos. E quando eu digo disputado, porque foi disputado mesmo. Só foi decidido na última rodada. E até um determinado momento, o Atlético Paranaense era o campeão. Por quê? Porque o Paraná Clube perdia para o Coritiba. O Paraná jogava pelo empate. E o Paraná Clube perdia por 1-0 para o Coritiba. Eis que o iluminado Ednelson, lateral esquerdo, lá do canto do campo, pegou uma pancada cruzada no chão e que o goleiro Luiz Henrique, que depois jogou no Paraná, não conseguiu pegar. Estava empatado o jogo. E eu lembro que o assistia ao lado do sempre lembrado, querido Aziz Domingos. Ele vibrou, eu vibrei, a torcida paranista fez uma explosão no Couto Pereira e o Paraná conseguiu segurar o resultado que lhe deu o título. Observem como o campeonato foi renhido. O Paraná terminou o campeonato como campeão com 40 pontos. O Atlético Paranaense, o vice-campeão, terminou com 39. Foi uma disputa incrível, em que participaram pelo Paraná Clube o goleiro Celso Cajuru, Balu, Castro, Garalac, Ednelson, João Antônio, Adoilson, Marquinhos Ferreira
Carlinho e Sabiá, Saulo, Serginho Cabeção, que o Biro falou, Ney, Servilho, Nenê, Neguinho, Silvio Luiz goleiro, Deneca goleiro. Paraná Clube, o seu primeiro título, a nossa saudação, a nossa homenagem. Parabéns, parabéns a todos. Um abraço e até outra, né, Zé? Até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.